Sejam bem-vindos, Cartão Maluquinhos, eu sou o Patias, vamos escalar o nosso time para a rodada 11. Para você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve, dá o like, isso ajuda bastante a gente. Vamos falar como que a gente foi na rodada passada, caos, novamente, tá virando um tema que vai ser revertido essa rodada, que a partir dessa rodada a gente vai usar o robô cartológico, que era uma das nossas armas secretas, mas das últimas rodadas ele já estava conseguindo mandar melhor do que a gente, e aí a gente vai simplesmente mudar. Porque se tem alguma trend nos números que a gente não consegue ver, é melhor a gente ir com um robô que está conseguindo enxergar isso daí. Temos algumas análises novas, e nós estamos esse número aí, é o bloquinho mais da direita, em que a gente vai mostrar qual que é a pontuação por scout positivo, para ver um pouco mais do perfil dos jogadores para a gente adequar. E vamos falar sobre as oportunidades e o time que a gente vai estar levando. A gente já está começando a sofrer um pouco com o dinheiro, agora com o Tiquinho custando 20, Ener Valencia chegando com 2, é um jogador que a gente vai querer acessar com certeza no Internacional. Porém, vamos fazer umas maracutaias que são jogadores legais. Tem uns achados. Então vamos lá. Falando como a gente foi na rodada passada, fizemos 41 pontos. Aqui a prévia do nosso time para essa. A gente vai com Luiz Soares, Bruno Rodrigues e Caleri na frente. No meio a gente vai de Cristaldo, Everton Ribeiro, Bitelo de capitão, Marlon Arboleda, Gustavo Martins e Hugo. E no gol o John e aí o monstro, o favorito do Casemiro, o Maurício Barbieri. Então, falando um pouco aqui, acho que o Grêmio que vai ser a base de todos os times, é o time que a gente vai estar trazendo aqui para o destaque principal. Dudu. Olhando ao retrospecto, o Grêmio nos últimos 4 jogos, 23 vitórias e uma derrota impressionante para o Flamengo. O Grêmio que ganhou no expected goals, mas perdeu do Flamengo. E vai estar jogando contra o América, a mãe de todos os pontos. O América vem, acho que nos últimos 4 jogos tem 2 vitórias de verdade. Porque vitória de mentira é até difícil. Mas é um time que historicamente cede muitos pontos para as equipes adversárias. Difícil a gente não estar acessando um Grêmio nessa rodada, assim como muitos de vocês. Falando da composição, o destaque é para o Cuiabano, que tem os últimos 3 jogos e tem sido um ponto de contato da lateral esquerda com os atacantes. O motorzinho do time é o Bitelos, pode ver que ele tem as maiores conexões com o Cristaldo e o Luiz Soares, por isso eu acho que tem uma sinergia, boa assistência muito forte acontecendo aqui. E aí na zaga, aí vai estar sendo apresentado pelo Bruno Alves e o iniciante, esqueci o nome do menino, Gustavo Martins. Bom, então, quando a gente falar dos principais scouts aqui de cada um, pensando principalmente do Bitelo, que é a escolha do nosso capitão. Então, ele majoritariamente fica aqui entre os 2 e 5 pontos, mas ele já teve rodadas conseguindo ultrapassar os seus 10 pontos aqui. Ele tem uma média básica muito interessante, mesmo quando ele faz as suas explodidas aqui, ele tá conseguindo manter uns 4 pontos. Então, é 2 e 5, mas para a margem próxima dos 5. Traz muita segurança. Luiz Soares, ele tem uma oscilação muito maior, né? Ele tem um teto maior, chegando em 16 e 3 aqui, só que ele tem um chão aqui que agride um pouco mais. Por isso que eu acho que o Luiz Soares pode ser o capitão de geral, e por isso eu quero dar uma diferenciada e com o Bitelo. Se pensar no Cuiabano, ele tem poucos jogos ainda, mas ele já tem um gol que ajuda a dar uma quebrada na média dele, mas mesmo sem o gol, pode ver uma média aqui de 2 desarmes por jogo, que é muito interessante. E o Cristaldo, o melhor meio de campo em expected goals fora de pênaltis, tem também os seus grandes e velhos momentos aqui, sempre rodando também em torno dos 2 e 5, mas conseguiu já chegar pelo menos 22% das vezes acima de 10 pontos. É um dos jogadores que a gente vai estar chegando a acionar. O João Pedro já é um nível que não vale aqui a gente entrar no detalhe. Em expected goals, o líder é o Luiz Soares. Se a gente considerar non-penalty, aí é muito Luiz Soares, 2.5. E ele também é o líder de expected assist. Só o passe que ele deu no último jogo que o cara conseguiu errar, impressionante. É difícil você não ter o Luiz Soares no seu time nessa rodada. Cara, o mapa do confronto fala um pouco do óbvio, fala um pouco do Palmeiras, do Botafogo, e aí no meio campo que chamou a atenção foi a presença tanto do Flamengo quanto do Bragantino. Acho que vai ser um jogo de muitos gols. E aparecendo aqui o Atlético Paranaense, não tem muito o que falar, né, depois do que aconteceu no último jogo de São Paulo. Aí as laterais, trazendo aqui o Flamengo, então o Ayrton Lucas não à toa é o segundo maior média do campeonato, vale muito a pena. Não tem como não escalar o Marlon, seria irresponsabilidade estatística não estar representando ele. E o Rubens também aqui, a média tem pesado muito, é difícil aparecer um novo super lateral num lateral ruim. Quem eu vou destacar é o Hugo. Tem 3 jogos já pelo Botafogo, uma média muito interessante, não só de SGs que tem favorecido o Botafogo, mas também de desarmes, então um jogador que vale muito a pena.
E pensando em oportunidades de finalização, chama atenção São Paulo, Palmeiras e Santos. O problema do Santos é que, apesar do Santos ter uma possibilidade com a bola aérea do Corinthians, que é uma bosta, o Santos não tem bons cabeceadores na zaga. Se você quiser arriscar, entraria o Messias aqui, e aí depois o Joaquim, mas Joaquim no perfil um pouco mais desarmador. No Palmeiras, quem é o melhor finalizador vigente para essa rodada? Tá entrando como o Luan, e aí no São Paulo seria o Arboleda. Aqui a gente tem um ranking por posições, acho que nos vídeos passados a gente já entrou aqui um pouco mais de detalhe, só chamando a atenção para o Kahneman, se ele tivesse com certeza valeria a pena, 3 desarmes na média por jogo. Em questão de meio campo, o Lucas Lima ainda é o líder de expected assist, só dá um receiozinho dele no clássico, mas chamar a atenção de Everton Ribeiro com 2.3 expected assist no campeonato, com uma média de 0.4 por jogo. Quer dizer, cara, que na média ele chega perto de fazer 40% de uma assistência todo jogo. Cara, isso é um indicador muito fera. Se você tentar colocar em comparação com a Arrascaeta, é o dobro. Então, se você tiver numa decisão pensando em quem pode ser o melhor garçom, o Everton Ribeiro tem um destaque, tem uma constância muito melhor. E aí, pensando em desarmes, não tem um meio campo muito defensivo, né? Tem o Matheus Fernandes aqui, o Dodi, mas não é no passado que tinha Raul, aqueles caras que você sabia que ia fazer muitos desarmes. E aí, o ponto que eu mencionei do Cristaldo aqui, 3 pontos, né? Non-penalty expected goals, muito fera, uma média de 0.3. Ele é no mesmo patamar de finalização e chegada, oportunidade de gol do que o Rafael Veiga, que é quem é o Veiga hoje, né? Cara, falando de laterais, é muito difícil fugir disso. Tipo, o cara é o líder de desarmes e chega muito perto aqui de expected assists. E aí, quando a gente normaliza expected goals, aí que surge o Ayrton Lucas, tem tido um protagonismo ofensivo muito fera. E é o cara que eu acho que eu faria a segunda recomendação. O destaque vai também. Eu acho que o Hugo não está aparecendo ainda em nenhum dos grandes indicadores aqui, mas é o jogador que, pelo custo e pela performance dos últimos 3 jogos, vale muito a pena. E aí, cara, a escolha de não pôr o Tiquinho no time é financeira. O cara, ele é o melhor atacante do campeonato, tem feito mais gols, é o líder em expected goals. Se você tiver o dinheiro, com certeza, contra o Cuiabá, ele é um favorito. Depois vem o Gabigol. E aí, Paulinho surgiram aqui quebrando a barreira. Roger Guedes cai do pódio. E aí, depois tem o Caleri, que vai ser uma das decisões mais econômicas que a gente vai estar trazendo para a equipe. Então, cara, o que eu mencionei é que a gente vai começar a usar um pouco mais do robô cartológico. O robô cartológico quer dizer só um algoritmo que a gente tem de match entre scouts, média do jogador e o confronto que ele tá, e já recomendando quais os jogadores estão prováveis. E aí o legal disso é que no portal, quando a gente expande, por exemplo, para olhar entre os atacantes, você vai ver aqui o Tiquinho Soares, vai mostrar qual que é o percentil dele em cada scout. Percentil quer dizer, ele tá acima de quantos por cento do campeonato. Por exemplo, em gols, Tiquinho Soares está entre 1% melhor dos gols do Campeonato Brasileiro. Isso não é novidade. Quando você olha a distribuição, em 55% dos jogos ele passou de 10 pontos. É uma regularidade muito assustadora. Algo que chama muita atenção, por exemplo, do Arthur, é que em 70% de jogos ele passa de 5 pontos, que também é uma pontuação muito fera. E aí, quando a gente olha o radar do Botafogo, pesa para finalizadores e goleadores. E quando a gente olha o mapa de scouts positivos do Tiquinho, é muito assustador. Tanto da parte vermelha clara, que é finalizações, ou seja, você está vendo que ele está sempre conseguindo manter de 2 a 3 finalizações por jogo, e gols, que é o que ele está conseguindo atrair muito bem. Só que em questão de população, de maior variedade, é o que chama o Arthur tem um pouco mais de constância aqui, até porque ele chega a acessar, acho que scouts um pouco mais prováveis do que o Tiquinho, tipo assistência. E aí os outros nomes que vale mencionar aqui. Então daqui a gente ficaria com o Tiquinho, mas a gente não tem o dinheiro. A gente vai fazer uma escolha de não optar pelo Arthur do Palmeiras, mas seria um outro segundo nome muito legal. Interessante a forma como ele tem priorizado o meio-campo do Fluminense, mas acho que é um dos meios-campos mais goleadores do campeonato. E o Everton Ribeiro, essa peça assim a gente vai usar. Vamos aproveitar Boleda, Marlon e Hugo, que está sendo representado aqui. João Paulo é muito caro, a gente não tem dinheiro para isso. E aí, quem já começa a vir na escalação um pouco mais moderada é tudo ranqueado, tá? Então quer dizer que, tipo, o Luciano, ele seria o top 4, não, o Hulk seria top 4, por isso que ele começa a ser populado daqui. Não quer dizer que, putz, ele fez alguma mudança na forma como ele avaliou seguro e moderado. Aí o Hulk já é uma escolha interessante, Bruno Rodrigues muito seguro e o Luciano. A ideia do Luciano pelo Caleri é um pouco, acho que assim, da análise interpessoal de quem analisa os jogos do São Paulo com um pouco mais de afinco, mas o Luciano ele tem um acesso um pouco melhor a assistências e eu acho que o modelo tem priorizado um pouco isso, até porque o Cap leva poucos gols. Então, falando assim, dado que o Cap cede mais assistências, se olhar a pontinha do polígono aqui é maior do que a de gols, vamos priorizar o atacante do São Paulo que consegue dar mais assistências, por isso ele acabou indo para o lado do Luciano. Eu vou confiar que o São Paulo dentro de casa tem uma chance
melhor que tentar chegar no gol, e aí o Caleri é o cara do recebimento, né? Cara, o ponto interessante do Bruno Rodrigues, ele nunca fez menos de 2 pontos, e segue numa escadinha, assim, tem alguns vales, mas uma regularidade tremenda aqui. E o interessante é que ele costuma fazer os seus melhores jogos atuando fora de casa, mas também já tem as suas mitadas dentro de casa. Aí o Hulk voltando agora, mas acho que é um confronto um pouco mais complicado da gente estar acessando o glorioso Hulk. Aí aqui tem a representatividade do Bitelo, que a gente já mostrou ali antes, né? Ele é. A gente vai estar encarando o Bitelo também, que nunca fez menos de 2 pontos, um pouco do que a gente estava falando do Bruno Rodrigues ali. E aí é uma oportunidade muito grande de assistências, que não é exatamente o scout que o Bitelo mais brilha, mas a gente pensa assim, na verdade, se complementa, né? E por isso vai ter a representatividade muito louco, que mesmo sem os gols, ele tá com uma média base de 5 pontos, assim, é tipo muito fera poder ter um jogador desse na equipe, ainda mais com um confronto desse. Ainda já indo aqui um pouco mais para a raspa do tacho, numa escalação ousada, aí já aparece Ayrton Lucas e Piquerez. Marlon seria um nome muito interessante da gente estar colocando na equipe, pela oportunidade de bola parada. O Botafogo é um dos times que também cede muita cabeçada adversária, o Marlon já tem inclusive gols. Aí Eduardo Sacha e Gabigol representando o que eu acho que vai ser um jogo de muitos gols. E aí Marcos Leonardo. Marcos Leonardo também seria uma escolha muito interessante. Então, nosso time vai assim, igual a gente falou. Caleri no lugar do Luciano, pensando em assistência versus gol. Bruno Rodrigues para aquela média básica, fazendo seus 5 pontinhos. Luiz Soares tem o melhor confronto. Se a gente tivesse dinheiro infinito, faria muito sentido aqui Tiquinho Soares. Se a gente quisesse manter uma ousadia um pouco mais regular, seria Tiquinho Soares e Arthur. Aí no meio campo, a gente não vai com ninguém do Fluminense, confiando que vai ser um jogo bem complexo, mas se você quiser confiar no Bobo, Lima faz mais sentido. E aí Cristaldo, Bitelo, Everton Ribeiro, pensando nas oportunidades de meio campo. Na zaga seria a Marlon a mais ousada aqui e a Ayrton Lucas a mais segura no lugar do Hugo. A gente vai tentar fazer um dinheirinho poupando, fazendo esse pacotinho de 7 cartoletas. E aí a gente consegue colocar um dos técnicos que tem uma melhor probabilidade de vitória, que é o Vasco, dentro de casa, contra o Goiás. E é isso, se você gostou, se inscreve no nosso Telegram, que a gente vai compartilhar todo esse material novo aqui, 100% grátis. E no nosso Twitter, que a gente tem compartilhado algumas coisas legais, tem sido muito interessante a troca com vocês lá. Então, com vocês, e mais uma vez, vai, cartolinhos!